Irmãos e irmãs, começamos a celebrar hoje a preparação para o Natal. Nos próximos 4 domingos, cada domingo de forma consecutiva, nós teremos uma dessas velas que serão acesas, simbolizando a preparação, a luz que vai aumentando até nós recebermos a luz maior, a luz plena, que é o próprio Jesus que se fez homem. Nas 2 primeiras velas, nos 2 primeiros domingos do Advento, nós vamos ouvir o Evangelho e vamos ouvir as leituras nos falando sobre a vinda de Jesus, mas a segunda vinda de Jesus, que Jesus um dia voltará. Na terceira e na quarta vela, na terceira e na quarta semana, nós continuaremos ouvindo sobre Jesus, mas a primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio em meio aos animais, veio através de São José e de Nossa Senhora. Esse é o período que nós vamos celebrar e nós queremos celebrar bem, nós queremos nos preparar bem para o Natal. Eu penso que existem 3 aspectos da nossa vida. Se nós quisermos ter uma boa preparação para o Natal, se nós quisermos viver bem como católicos, a nossa missão, a nossa vocação, esses 3 aspectos são fundamentais. Primeiro deles, espiritualidade. Normalmente, às vezes pessoas que não acreditam em Deus, elas lançam a seguinte armadilha para os católicos, para os cristãos. E começa com uma pergunta: Deus sabe tudo? E aí a resposta é sim, Deus sabe tudo. Então as pessoas dizem: se Deus sabe tudo, por que vocês precisam rezar? Se Deus sabe tudo, por que as pessoas precisam rezar? E aqui vem uma lição belíssima. Nós não rezamos para informar a Deus. Nós rezamos porque nós amamos o Senhor. Nós rezamos porque através da oração é uma forma que nós temos de nos comunicar com Deus. A oração não é para pedir, a oração é para amar. Oração é encontro, oração é amizade. Não existe relacionamento nenhum que é cultivado sem diálogo, sem encontro. Normalmente os pais dizem assim para o padre: Padre, graças a Deus os meus filhos gostam da catequese, se divertem, brincam. Tem muitos pais agora que vão rir. Mas padre, é um sacrifício trazer os filhos para a missa. Padre, como que é difícil trazer os meus filhos para a missa? Quando nós temos a missa das crianças, a missa lá no colégio, parece que é um pouco mais tranquilo. Mas é difícil, padre. Padre, talvez a missa poderia ser mais dinâmica, poderia envolver mais as crianças. Será que a igreja nunca pensou em mudar a missa para ela se tornar mais agradável? Queridos pais, existe uma mudança, existe uma transformação entre a criança e o adulto. E a mudança entre a criança e o adulto não se dá na idade biológica, se dá a partir do momento que nós deixamos de fazer aquilo que nós gostamos, para nós fazermos aquilo que nós precisamos. Mesmo que a pessoa já tenha idade, se ela continua fazendo só aquilo que ela gosta, ela ainda é uma criança. Então é preciso ensinar as crianças, nós adultos, nós precisamos compreender: eu não venho à igreja porque é gostoso. Eu não venho à igreja porque talvez seja o local mais confortável que eu me sinta. E quem se sente, louvado seja Deus, graças a Deus. Eu venho à igreja porque eu amo a Deus. Eu venho à igreja porque eu preciso da presença de Deus. E estando na igreja, eu me preparo para a minha semana. Eu me encontro com aquele que é o Senhor da minha vida. A missa, ela não é como um concerto musical. Por exemplo, a missa de hoje foi boa. A missa hoje, o coro, o padre, os coroinhas estão cada vez melhores. Valeu, gostei muito. Tá bom, louvado seja Deus se for boa. Mas a missa não é uma performance. A missa é um ato de agradecimento a Deus. Por que nós viemos à igreja? Por que nós rezamos? Primeiramente para dizer: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Eu quero agradecer. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro ponto para nós vivermos bem a profissão da fé, para vivermos bem como católicos, para vivermos bem na sociedade, espiritualidade. Eu não consigo acreditar que alguém é tão ocupado, que tem tantos compromissos, que não vai conseguir tirar 5 minutos por dia. Muitas pessoas sempre diziam: Padre,
como que eu rezo, como que nós vamos preparar a oração, eu não tenho tanto tempo. Graças a Deus aí, um grupo de 5 pessoas com o padre, nós preparamos um evangelho diário para as crianças, para ser rezado em família, 3 minutos, a pessoa lê, tem 2 questões, aí depois tem a oração e depois a prática do evangelho. Eu fiquei muito feliz como padre, nós tivemos o lançamento na sexta-feira e foram praticamente 50 exemplares vendidos logo no começo. Então, existem meios, o que falta é organização, o que falta é decisão, o que muitas vezes falta é disciplina. Existem pessoas que dizem assim: padre, muitas vezes eu deixo para rezar quando eu estou na cama, deixo para rezar à noite. E muitas pessoas sentem às vezes até peso de consciência dizendo assim: padre, eu estou com o terço, e se de repente eu durmo e não consigo terminar de rezar o terço? Eu gosto de dizer que se nós estivermos na cama à noite rezando o terço e não terminarmos, Nossa Senhora termina por nós. Imagina que alegria, não tem como dormir tão bem, não tem como dormir melhor do que dormir rezando. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não precisa deixar para rezar quando você tem o pior da sua energia, quando tem o tempo que você já está mais cansado. Tenta se organizar, podem ser orações breves. Uma mãe dava o testemunho e dizia: nós rezamos e criamos jeito de rezar em família. É isso. Oração em família, também oração pessoal. Queridos irmãos e irmãs, para nos prepararmos bem, precisamos, primeiro, espiritualidade, oração. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, família. Família, ao contrário de trabalho, é vocação. Cuidar bem da nossa família. Como que nós cuidamos bem da nossa família? E aqui serve para o padre, serve para os seminaristas. Como vocês tratam os pais de vocês, muito provavelmente vocês serão tratados pelos fiéis de vocês no futuro. Mesmo aqueles que já são mais idosos, mesmo aqueles, muitos já têm os pais falecidos. Como você trata os seus pais, possivelmente você será tratado pelos seus filhos. Porque as crianças, elas não aprendem com aquilo que elas ouvem, elas aprendem com aquilo que ela vê. E a natureza é muito justa. O que você faz pelos seus pais, possivelmente os seus filhos farão por vocês. As crianças, elas querem ver. Elas, claro, quando é muito pequena é fácil de ser enganado. Mas depois que vai crescendo, elas querem perceber aquilo que nós falamos, se é o mesmo que nós vivemos. Queridos irmãos e irmãs, a família deve ser a prioridade máxima. E a família ser a prioridade máxima significa... Eu celebrava um casamento chinês esses dias, e eu perguntava para eles, perguntava para o rapaz primeiro: você sabe perdoar? E aí ele ficou meio em dúvida assim. Eu disse: olha, se você não souber perdoar, não pode casar. Porque casamento, e aqui talvez a palavra perdão, mas não estou distinguindo mulher e os homens, mas aqui talvez mais para os homens. Quem não tem paciência vai ter muita dificuldade de casar. Então, o casamento, a família, é uma oferta que a gente dá para Deus. Eu digo assim para Deus: Senhor, eu assumo o compromisso de levar essa pessoa para o céu. Queridos irmãos e irmãs, o segundo ponto para nós nos prepararmos bem é a nossa família. Terceiro, não menos importante, trabalho. Graças a Deus, e nós precisamos ser honestos, e a gratidão é uma característica que agrada o coração de Deus. Graças a Deus nós estamos em uma cidade, um contexto que é próspero. Graças a Deus a maioria das pessoas tem como dificuldade ter muito trabalho, ter dificuldade de organizar o seu trabalho. Mas quando nós formos para o nosso trabalho, depois o padre diz para os aposentados, quando nós formos para o nosso trabalho, quando nós exercemos uma função, seja uma função pública, seja uma função no meio da saúde, seja uma função em colégio, quando nós exercemos um trabalho, lembre, eu estou indo como missionário da igreja. Eu não estou indo só para ganhar dinheiro. Gente, ganhar dinheiro chega uma hora que você já tem e você viu que você não se realizou como pessoa. Ganhar dinheiro não é tão difícil. Chega uma hora você tem as coisas, vai ter
50 carros, chega uma hora que... Então, você vai para o seu trabalho, lembre você, quando você entra no seu carro, ou quando você sai da sua casa, imagine assim, é Jesus me empurrando e dizendo, eu te envio como missionário. Por que nós dizemos isso? A igreja, ela é uma comunidade onde as pessoas precisam se ajudar. O padre não consegue entrar em um escritório médico, ou um consultório médico. O padre não consegue entrar muitas vezes em uma sala de aula. O padre não consegue entrar em um banco. Mas vocês estão lá, estejam como católicos. Não precisa fazer proselitismo, não precisa humilhar as pessoas. Mas através do seu jeito de ser, muitas vezes através de um convite, nós vamos evangelizar. Deixa o padre dizer ainda, não é novidade para ninguém que muitas pessoas deixaram Macau, que muitas pessoas vão deixar Macau. E Macau, ela tem uma característica e uma identidade tão próxima da comunidade portuguesa que nunca ninguém vai conseguir separar. Então aqueles que estão participando da missa, você que é católico, ou você que não é católico, que está aqui hoje por causa do filho, a igreja é a sua casa. Essa igreja é a sua casa, a igreja não é do padre, daqui a pouco o padre vai embora. A igreja não é do bispo, daqui a pouco tem outro bispo. A igreja não é dos leigos, por isso que eu não gosto que uma pessoa senta sempre no mesmo lugar. Ninguém comprou banco de igreja, ninguém é dono da igreja, a igreja é de todos. Todo mundo deveria ter esse sentimento e esse desejo. Para a próxima semana eu vou tentar convidar outra pessoa que é católico. Portugal é um país católico, o Brasil é um país católico. Eu vou tentar convidar outra pessoa para também participar da missa. A partir desta semana, eu vou tentar dizer algo sobre Deus para alguém que por algum motivo está um pouco afastado da igreja. Queridos irmãos e irmãs, vá para casa com esse sentimento. Eu vou para o meu trabalho, não só para sustentar a minha família e exercer uma função profissional. Eu vou para o trabalho, eu tenho a minha profissão para evangelizar. E nós temos pessoas que já são aposentadas. Graças a Deus, procure fazer um trabalho voluntário. Deus te deu a graça de se aposentar, Deus te deu a graça de sustentar a sua família, de ter uma condição de vida razoável. Agradeça a Deus através de um trabalho voluntário, ou para a sociedade, ou para a igreja. Que nosso Senhor nos ajude, através da oração, através da família e através do nosso trabalho, a nos prepararmos bem para o Natal.